Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula, nossa terceira aula de resolução de questões da UPENet, para você que vai fazer PM Pernambuco. Então, observa o seguinte, essa terceira aula, a partir dessa terceira aula, eu selecionei conteúdos. Conteúdo dessa aula agora, acentuação, o da próxima aula vai ser o conteúdo de orações, o da outra aula, quinta aula, vai ser o conteúdo de concordância e assim vai, né? Concordância, regência, crase, pontuação, conteúdo sobre verbos. Então, muitas questões que a gente tem que ver sobre vários assuntos, claro, questões da UPENet, para que você fique afiado e não erre nenhuma questão na tua prova. Tudo bem? Então, vamos fazer um breve resumo aqui de acentuação para que a gente comece a fazer as questões, beleza? Então, acentuação, o que é que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar as palavras monossílabas tônicas, e aí eu coloquei aqui do lado o motivo para que eu acentue uma palavra monossílaba tônica, né? Qual é a regra para a acentuação de uma monossílaba tônica? Essas monossílabas tônicas devem estar terminadas, devem ser palavras terminadas em A, E e O, seguidas ou não de quê? De S, porque o S não vai fazer diferenciação. O S do plural ou o S que faz parte da palavra, como é o caso da palavra três, não vai influenciar em nada. Então, terminadas em A, E e O, as palavras de monossílabas tônicas devem ser acentuadas. Cuidado, monossílabas tônicas é porque a sílaba é forte. Então, sempre que eu falar de tônica, a sílaba vai ser forte. Tudo bem? Oxítonas são aquelas que apresentam a sílaba tônica na última posição. São palavras que têm que ter no mínimo duas sílabas para que a última sílaba seja a mais forte. E aí eu tenho aqui, olha, elas devem ser acentuadas quando terminarem em A, E, O, em e ens, seguidas ou não de S, né? Então eu posso colocar um S aqui sem problema algum, certo? Paroxítonas. Bom, aqui as regras das paroxítonas, elas são em maior número. Então, paroxítonas são acentuadas quando o final das paroxítonas for qualquer final diferente de A, E, O, em e ens. O que não pode é uma paroxítona terminar dessa forma e você acentuar a paroxítona. Então, muita gente pergunta, professor, por que a palavra aluno não é acentuada? Porque aluno, o lu é mais forte, é palavra paroxítona. E é uma paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em O pode ser acentuada? Não, porque o final tem que ser diferente disso aqui. Pode ser qualquer final, desde que seja diferente disso. As paroxítonas são acentuadas também quando terminam em ditongo crescente. Ditongo crescente, que é a junção de uma semivogal mais uma vogal. Isso ocorre com a palavra história, a palavra água, a palavra consciência, a palavra palácio, espécie e assim por diante. Terminadas nos ditongos decrescentes, ei e ão. Vôlei, jockey, pônei, fáceis, difíceis, flexíveis, órgão, cristóvão, sótão, são palavras terminadas nos ditongos decrescentes e ião. E as paroxítonas são acentuadas também quando terminam nessa vogal A nasalizada. Não é qualquer vogal A, é a vogal A nasalizada, com um tio em cima, que é o caso das palavras imã e órfã. Beleza? Então fechamos aí paroxítonas. Proparoxítonas são aquelas que apresentam a sílaba tônica na antepenúltima posição. E aí todas são acentuadas, sem exceção. Regras especiais. Regra do hiato é a primeira regra especial. E aí eu tenho aqui, olha, vogal mais vogal. Isso é hiato. Só que para que eu acentue o hiato, é necessário que a segunda vogal do hiato seja tônica, representada por I ou U, sozinha na sílaba, essa vogal, ou seguida de S. Então, sozinha na sílaba ou seguida de S, a vogal I ou a vogal U, que forme hiato com outra vogal, deverá ser acentuada. Lembrando que sempre o hiato deve ser separado. As duas vogais do hiato devem aparecer em sílabas diferentes.
Outra regra especial é a regra dos ditongos abertos, que são 3, ei, oi e el. Essa regra dos ditongos abertos, ela sofreu modificação no novo acordo ortográfico. E o que é que o novo acordo ortográfico diz? Diz que esses dois ditongos iniciais, ei e oi, perdem acento quando estão na penúltima sílaba, mas em qualquer outra sílaba eles mantêm o acento. Por exemplo, a palavra herói mantém o acento, porque o ditongo O está na última sílaba, mas a palavra heróico perde acento porque o oi está na penúltima. E o ditongo el, Tiago? O ditongo el nunca perde acento, porque ele nunca vai aparecer na penúltima. Ele aparece em outras sílabas, mas na penúltima nunca, por isso ele é sempre acentuado. Então esses dois aqui perdem acento na penúltima sílaba e esse aqui é sempre acentuado. Vou deixar muito claro aqui, olha, sempre com acento. Sempre com acento, só o ditongo el. Só o ditongo el. Esses dois perdem na penúltima sílaba. A regrinha do duplo O e do duplo E. Duplo O e duplo E nas palavras tinham acento circunflexo no primeiro E e no primeiro O. Mas agora, após o novo acordo ortográfico, esse acento some, né? A palavra voo, o meu voo será às 10 horas, tinha acento circunflexo no primeiro O, perdeu. Eu enjoo quando ando de avião, duplo O, acento circunflexo no primeiro O, perdeu também o acento circunflexo e assim por diante. E os verbos crer, dar, ler e ver, que no plural duplicam o E e antes traziam acento circunflexo no primeiro E, perderam também acento. E por último, os acentos diferenciais. Bom, acentos diferenciais eram vários na língua portuguesa. Eles serviam para diferenciar uma palavra de outra porque elas tinham a mesma grafia. Mas agora, apenas 3 palavras mantiveram acento diferencial. O verbo por, com acento circunflexo, para diferenciar da preposição por. O verbo poder no passado, ele pôde fazer a prova com acento circunflexo no O, para diferenciar do presente. Ele pode fazer a prova. E a palavra forma com acento circunflexo para diferenciar de forma sem acento circunflexo. Tudo bem? Então, resumão legal aqui de acentuação para que a gente consiga fazer as questões tranquilamente de acentuação. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos lá. Primeira questão, vou pegar minha canetinha aqui, olha. Questão 2014, o UPE-NET, né? Câmara de Garanhuns, né? A UPE que trabalha com vários concursos aí, né? PM, PE, claro, nosso foco. Câmara de Garanhuns e muitos outros, né? Muitos outros concursos que a gente vai ver por aqui. Então, nossa primeira questão de acentuação que diz assim: quanto à acentuação gráfica, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta. Letra A. As palavras consequência e exercício são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Isso é verdade ou mentira? Isto é verdade, olha. Sílaba tônica é aqui, olha, penúltima, vou destacar aqui também penúltima. E a gente percebe, pega outra cor de caneta aqui, a gente percebe aqui o finalzinho, olha, ia e o finalzinho io. Na verdade, o que eu tenho é um I que funciona como semivogal e a letra A que você sabe que só pode funcionar como vogal. A letra A nunca será uma semivogal, sempre vai ser vogal. Então eu tenho o I que é fraco e o A que é forte, que é uma vogal. Semivogal mais vogal, isso é um ditongo crescente, né? Semivogal mais vogal, ditongo crescente. Eu parto de quem é fraco, que é a semivogal, para quem é forte, que é a vogal. Por isso o ditongo é crescente. A mesma história acontece aqui na palavra exercício. Então, ele quer a resposta incorreta, não pode ser letra A. Letra B. Acentuam-se os termos pés e nós por serem monossílabos tônicos, terminados em E e O, respectivamente. Verdade, olha. Aqui eu tenho a palavra pé e tenho a palavra nó, né? Quer dizer, aqui ou pode ser o plural da palavra nó, ou pode ser o pronome de primeira pessoa do plural, né? Bom, independente disso, eu tenho uma palavra terminada em E, outra terminada em O, ambas seguidas de S, beleza? Então as palavras monossílabas tônicas são acentuadas quando terminam em A, E e O, seguidas ou não de S. Letra C.
Seguindo a mesma regra gramatical, recebem acento os termos pés e marés. Olha, ele está dizendo seguindo a mesma regra gramatical. Aqui é mentira, pessoal. Por quê? Eu vou fazer a divisão silábica da palavra marés. Olha só. Fiz. E por que eu tenho que fazer a divisão silábica? Porque eu percebo duas vogais. Olha, vou destacar em azul aqui. A vogal A e a vogal E. E como é que a gente conta o número de sílabas de uma palavra? A partir do número de vogais. Se eu tenho duas vogais, eu tenho duas sílabas, né? Só que na palavra pé, eu só tenho uma vogal. Então a palavra é monossílaba tônica terminada em S, seguida de S. Por isso é acentuada, mas... Vou pegar aqui a caneta vermelha. Marés. A sílaba tônica é a última, é essa aqui. Então é uma palavra oxítona terminada em E, seguida de S. Portanto, a regra não é a mesma e por isso a resposta errada é a letra C. Letra D. Recebem acento os termos público e catástrofes, por serem proparoxítonos. Olha, é verdade, né? Sílaba tônica é a antepenúltima, tá aqui, olha. Público e catástrofe. Se a gente faz a divisão silábica, pegar aqui a canetinha vermelha, olha, fiz a divisão silábica da palavra público, fiz a divisão silábica da palavra catástrofes, e eu percebo que a sílaba tônica é a antepenúltima, olha, última, penúltima, antepenúltima, aqui na palavra público, e na palavra catástrofes, última, essa aqui, penúltima, antepenúltima. Então, ambas são proparoxítonas. Lembre que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Letra E. O termo ocorrência é acentuado pela mesma razão do termo tragédia. Sim, ocorrência é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, tragédia da mesma forma. Lembrando que é a mesma regra de consequência, de exercício, né, e de outras mais. Então, resposta errada, letra C para a nossa primeira questão. Vamos à segunda questão. Segunda questão, 2014, também da prova da Câmara de Garanhuns, né? E eu tenho o seguinte: sobre a acentuação gráfica, analise os itens abaixo. Item 1. Não só o termo além recebe acento por ser oxítono terminado em EM, mas também aquém. Isso é verdade, né? Então, sílaba tônica é a última, né? Além, a sílaba tônica é a última. Lembrando que as palavras oxítonas devem ser acentuadas quando terminam em A, E, O, EM e ENS. Então, tanto além como aquém trazem a sílaba tônica na última posição. Estou dividindo as duas aqui, olha, fiz a divisão silábica, está aqui, e a sílaba tônica é a última, ambas terminadas em EM, a regra é a mesma. Beleza, então o item 1 está corretíssimo. Vou marcar aqui item 1. Beleza, vamos lá, item 2. Na palavra egoísmo, acentua-se a vogal I porque ela forma um hiato seguido de S. Isso também ocorre com a vogal U da palavra baús. Então vamos lá. Na palavra egoísmo, acentua-se a vogal I porque ela forma hiato seguido de S. Será que é verdade? Vamos separar? Olha, egoísmo. E aqui embaixo ele cita a palavra baús. Fiz a divisão silábica, ele está dizendo que esse I forma hiato seguido de S. É verdade? É verdade. Esse I aqui, olha, de egoísmo, ele está formando hiato com o O que apareceu antes. Tiago, o que é hiato mesmo? Vogal mais vogal. Então o O é vogal, ele tem som de O, go, né? Som de O, então é vogal. E esse I é forte, egoísmo. Então vogal mais vogal, hiato seguido de S deve ser acentuado sim. Isso também ocorre com a vogal U da palavra baús, verdade. O item 2 está verdadeiríssimo. Item 3. Não só a palavra bênção recebe acento por ser paroxítona terminada em ão, como também sótão. Verdade. Paroxítona, a gente faz a divisão silábica aqui, olha. Bênção e sótão. São paroxítonas, sílaba tônica é a penúltima, né? Vou destacar aqui, olha, sílaba tônica, estou destacando em azul. Ambas terminam em ão e devem ser acentuadas, né? Verdade. Então, item 3, verdadeiríssimo também. Até agora tudo correto. Item 4. Acentuam-se os monossílabos tônicos já e só
por terminar em A e O, respectivamente. Olha, monossílabos tônicos terminados em A e O devem ser acentuados? Sim, toda monossílaba tônica terminada em A e O deve ser acentuada, né? Seguida ou não de S. Então, não vi erro em nenhuma alternativa. 1, 2, 3 e 4, tudo correto. O que é que a gente marca aqui nessa questão? 1, 2, 3 e 4, resposta para a questão letra E. Tudo bem? Próxima questão. Questão de número 3, 2014, é uma questão da Secretaria de Educação... Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Saúde de Pernambuco. Então tá aqui, extraindo termos do texto 4 sobre acentuação. A gente não precisa do texto, tá bom? Eu peguei a questão original aqui, como estava na prova. Assinale a alternativa que contém uma justificativa correta. Acentua-se o termo alguém por ser paroxítona terminada em EM. Nada disso. Olha, vou fazer a divisão silábica aqui. Olha só, alguém, sílaba tônica, é a última. Vou destacar a sílaba tônica. Tudo isso é a sílaba tônica. E eu tenho aqui uma palavra oxítona terminada em EM. Oxítona terminada em EM deve ser acentuada. Mas ele disse que a palavra é paroxítona. Nada a ver, tá errado isso aqui, né? É oxítona. Letra B. O termo saúde é acentuado porque o U, átono, forma hiato com a vogal A. Olha, esse U não é átono, esse U é tônico. Ele forma hiato com a vogal A, mas ele não é átono. Átono é fraco, ele é tônico, ele é forte. Saúde. Então, lembrando que a divisão silábica da palavra saúde deve ser feita dessa forma aqui, porque eu tenho duas vogais e hiato deve ser separado, né? Ele quer a resposta correta. Acentua-se o termo contrário por ser paroxítona terminada em hiato. Nada disso. Quando a gente faz a divisão silábica, contrário, sílaba tônica é a penúltima, destaquei em azul, e a palavra termina em um ditongo crescente, olha, semivogal mais vogal. Então, errado. Letra D. A tonicidade do termo abstém recai na última sílaba. Abstém. Olha, divisão é essa. Abstém, né? A sílaba tônica é a última? Sim. Então, a palavra é oxítona, terminada em EM, deve ser acentuada. Então, correta a letra D de dado, já marcamos. Os termos saúde e contrário obedecem à mesma regra de acentuação. Falso. Saúde, como a gente já viu, é hiato, separação é essa. Contrário, a separação é essa aqui, olha. Paroxítona terminada em ditongo crescente. E aqui eu tenho um caso de hiato. Resposta para a terceira questão, letra D. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa próxima questão, questão número 4. Quarta questão 2013, o PNET, SAD Pernambuco. Observe os termos sublinhados a seguir. Então eu tenho aqui a palavra trêmulas, vou fazer a divisão silábica, olha só. Palavra proparoxítona, olha a sílaba tônica, antepenúltima, né? Paciência, paciência, sílaba tônica, essa aqui, olha, paroxítona terminada em ditongo crescente, beleza? Sinto-me só, palavra monossílaba tônica terminada em O, né? Por isso acentuada. Depois, simplesmente partilhe comigo um sorriso e solidário, e seja solidário. Então tá aqui, olha, solidário, sílaba tônica penúltima, palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. História, palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Divisão silábica foi feita, sílaba tônica é tó, né? É a penúltima, e termina em ditongo crescente. Então observa aqui, eu vou destacar aqui no item 2, no item 4, no item 5, a classificação dessas palavras é a mesma, né? Então, olha, 2, 4 e 5, classificação é a mesma. Então vamos ver o que é que ele quer? No item 1, a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. Falso. É a palavra trêmulas, que é uma palavra proparoxítona. Então não é penúltima, é antepenúltima.
Vamos lá. O acento do termo sublinhado do item 2, que é da palavra paciência, obedece à mesma regra do termo sublinhado do item 4, que é a palavra solidário. É verdade ou mentira? Verdade. Ambas trazem sílaba tônica na penúltima sílaba, são palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, letra B é a nossa resposta. Letra C. O termo sublinhado do item 3 é oxítono. Razão porque é acentuado. Nada disso. No item 3 nós temos a palavra só. É uma palavra monossílaba tônica e nada de oxítona. Letra D. No item 4, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítono terminado em hiato. Nada disso. É paroxítono terminado em ditongo crescente. E letra E. O termo sublinhado do item 5 é acentuado pela mesma razão, mesma regra do termo sublinhado no item 3, nada disso. Item 5 é história, paroxítono terminado em ditongo crescente, e item 3 é a palavra só. Então, única resposta correta, letra B de bola. Vamos para a próxima questão, vamos lá. Questão de número 5, 2013, UPNet, LAFEP. Quanto à acentuação gráfica, é incorreto afirmar que o termo alguém recebe acento por ser oxítono terminado em EM. Verdade, né? Então, divisão silábica é essa. Né? E a gente percebe realmente que a sílaba tônica é a última, terminada em EM, oxítona terminada em EM, mas aí a gente não quer resposta correta, a gente quer incorreta. Letra B. Se acentua o termo 3 por ser monossílabo tônico. Verdade, olha, única sílaba, apenas uma vogal, né? Então, palavra monossílaba tônica terminada em S, seguida de S. Letra C. Recebe acento o termo precários por ser um paroxítono terminado em ditongo, assim como o termo homogêneo. Verdade, também, né? Então, precário, sílaba tônica, a gente faz a divisão silábica aqui, olha. Sílaba tônica é a penúltima, terminado no ditongo I-O, né? Seguido de S. Homogêneo da mesma forma, né? Lembrando que sonoramente, esse E aqui tem som de I, né? Você diz homogêneo, você não diz homogêneo. Dificilmente alguém vai pronunciar dessa maneira. Na maioria dos casos, você vai ouvir a pronúncia homogêneo. Então, semivogal, mais vogal, ditongo crescente, né? Letra D. Por ser proparoxítono, o termo fenômeno é acentuado. Por ser proparoxítono, o termo fenômeno é acentuado. Verdade também, né? A gente faz a divisão silábica só para confirmar. E a gente percebe aqui, olha, sílaba tônica é a antepenúltima, essa aqui, non. Palavra proparoxítona. Até agora nenhuma errada. A forma verbal trazê-los recebe acento por ser paroxítona terminada em E. Nada disso, olha, vamos fazer a divisão silábica. Trazê-los. Lembrando, isso aqui, olha, que você está percebendo, esse los não faz parte do verbo trazer. É outra palavra, isso é um pronome, né? É um pronome que está ligado ao verbo fazer. Então, para não confundir, o que é que a gente faz aqui? Eu venho aqui e simplesmente corto esse pronome para não haver confusão. Olha, isso é outra palavra, eu não quero analisar essa palavra, tudo bem? Eu quero analisar o verbo trazer. E veja que a sílaba tônica é essa aqui, olha. Trazer. Qual é a sílaba tônica? É a última. Então é a palavra oxítona terminada em E e não paroxítona. Então aqui eu corto, olha, tá errado. Não é paroxítona. E a resposta errada é a letra E. Vamos lá, próxima questão, questão de número 6. Ano 2014, o PNet, SES Pernambuco, Secretaria de Saúde, né, de Pernambuco. No texto Eleições 2014, aí nós temos aqui item 1. Encontra-se a palavra saúde acentuada porque o U é tônico e forma um hiato. O U tônico forma um hiato. Verdade, né? A gente já viu isso em outra questão. Vou fazer a divisão silábica aqui, olha. Sa-u-de. Eu tenho o U, que é vogal, e forma hiato com outra vogal. Verdade, o item 1, verdadeiríssimo. Item 2. Registra-se a presença dos termos único e políticos que recebem acento por serem proparoxítonos. Verdade, né? Então, aqui a sílaba tônica é a antepenúltima, então verdade, proparoxítonos. Identificam-se os termos preferência e necessário, acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo. Também verdade. Vamos fazer a divisão silábica, olha. Preferem
se a sílaba tônica é essa aqui, palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, da mesma forma aqui, né, se, sa, rio. Sílaba tônica é essa, paroxítona terminada no ditongo decrescente io, ditongo crescente, né? Nas duas palavras de tom crescente. Cuidado quando você for separar SS, RR, né? SC, XC, são dígrafos. Os únicos dígrafos que não podem ser separados são LH, CH, NH, né? Mas SS, RR, SC, XC, né, devem ser separados. Você percebeu aqui. Então, o item 3 também está correto. Item 4. Tem-se o termo além. Vou fazer a divisão silábica aqui, olha. Cadê o termo além? Acentuado por ser um oxítono terminado em EM. Também verdade, né? Então, 1, 2, 3 e 4, verdadeiros. Qual é a resposta? A resposta letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, 2010, UPE, SUAP. Sobre o trecho abaixo, que diz assim, o site Índios Online é uma forma de fazer com que o próprio índio... Eu vou destacar as palavras que trazem acento, né? Provavelmente essas vão ser analisadas. Então vamos lá. Índios, né? Próprio, índio novamente, aqui, olha. Seja o seu historiador, antropólogo, fotógrafo e seu próprio jornalista, afirma Jaborandi Iandê, com acento. Índio Tupinambá, né, Tupinambá, de Olivença e um dos coordenadores do projeto. Então nós temos aí algumas palavras acentuadas, a palavra índio que se repete, né, olha, índio, índio e índio. Vou até destacar aqui de outra cor, olha só, palavra índios, aqui também e aqui também, né? E nós temos a palavra próprio, que também se repete. Vou colocar aqui da cor verde a palavra próprio. Está aqui, olha, da cor verde. Nós temos antropólogo, fotógrafo, Iandê e Tupinambá, além dessas que eu já destaquei. Então vamos lá para a questão. É correto afirmar que, nos termos antropólogo e fotógrafo, a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Falso. Antepenúltima. São palavras proparoxítonas. Letra B. O acento do termo Tupinambá se justifica porque a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Falso. Lembrando, a primeira estava falsa, porque é proparoxítona, né, e não paroxítona. Aqui também está falso, porque aqui é oxítona, sílaba tônica é a última. Os termos índio e próprio são acentuados e obedecem a uma mesma regra gramatical. Verdade, olha, quando eu faço a divisão silábica, índio e próprio são palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Por isso, a resposta correta é a letra C. Letra D. O termo próprio é acentuado por ser paroxítona terminada em hiato? Não, terminada em ditongo crescente. O termo iandê, o acento se justifica pelo fato de a sílaba tônica recair na penúltima sílaba? Não, última sílaba. Tá aqui, olha, iandê. Palavra oxítona terminada em E. Vamos para a próxima. Oitava questão. Questão 2014. O PNET, Prefeitura de Paulista, Pernambuco. Ao analisarmos o texto, percebemos que as palavras orgânico, plástico, recém-nascido recebem acento. Sobre esse fato, analise os itens abaixo. Todas são acentuadas porque a tonicidade recai na penúltima sílaba. Falso. Vou fazer a divisão silábica logo aqui, olha. Orgânico, plástico, né? E a sílaba tônica de orgânico e plástico é a antepenúltima. E no caso de recém, sílaba tônica é a última, palavra oxítona terminada em EM, né? Então, o item 1 está errado. Todas obedecem a uma mesma norma gramatical, ou seja, são acentuadas porque sua tonicidade recai na antepenúltima sílaba, exceto o recém-nascido.
Então, verdade, o item 2 está verdadeiro. As duas primeiras são proparoxítonos, exceto o recém-nascido. É uma palavra oxítona, recém, né? O termo recém recebe acento por ser oxítono terminado em EM. Verdade também. Então, 2 e 3 verdadeiros. O que é que a gente marca? 2 e 3 verdadeiros. A gente marca a letra B de bola. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 9, 2014, o PNET, Prefeitura Paulista, ele coloca um texto aqui, eu não vou ler o texto para não perder tempo, a gente vai direto para a questão. Sobre acentuação, assinale a alternativa cuja tonicidade de ambos os termos sublinhados recai na antepenúltima sílaba. Isto é, ele quer palavras proparoxítonas. Vamos ver? Influência e infalível são proparoxítonas? Não. Se a gente faz a divisão silábica, a gente percebe que a sílaba tônica é a penúltima. Olha, paroxítono terminado em tom crescente, infalível, paroxítono terminado em L, né? Então, são regras diferentes. Fórmula e pública, aí sim, nós temos duas palavras proparoxítonas. Tudo bem? Sílaba tônica é antepenúltima. E a resposta só pode ser a letra B de bola, né? Na letra C nós temos conteúdo, é um caso de hiato, influência paroxítono terminada em ditongo crescente, dedicação e seleção são palavras que não recebem acento, lembrando que o tio não é acento, o tio é uma marca gráfica que me diz que essa letra A está sendo nasalizada, em vez de você pronunciar A, você pronuncia AN, seleção, dedicação, né? E são duas palavras oxítonas, porque a sílaba tônica é a última, né? Dedicação, seleção. Tudo bem? Letra E. Ele destaca o E, que é uma monossílaba tônica, né? E influência paroxítona terminada em tom crescente. Portanto, resposta à letra B de bola, ambas são proparoxítonas. Questão de número 10, questão da Prefeitura Paulista, 2014, ele coloca um texto, vou direto para a questão. E a questão diz assim: sobre a acentuação, analise os itens abaixo. Música, conteúdo, obrigatório, currículo, noção e música. Então ele diz assim na letra A, ele quer a resposta correta. No item 1, a tonicidade dos termos sublinhados recai na antepenúltima sílaba. Olha, pessoal, música e currículo, sim, mas conteúdo e obrigatório, não. Então está falso. No item 2, a tonicidade do primeiro termo sublinhado recai na penúltima sílaba. Olha, não, aqui é noção. Sílaba tônica é a última, né? Falso. O U átono do segundo termo sublinhado no item 1, segundo termo sublinhado é conteúdo. Vou fazer a divisão aqui, olha. Conteúdo. Ele está dizendo que esse U é átono e forma hiato. Certo? Razão porque é acentuado? Nada disso, o U não é átono, ele é tônico. Átono é quando é fraco, né? Então aqui, olha, átono nada, né? É tônico. Lembrando que ele disse que aqui a palavra tinha sílaba tônica na penúltima, está falso, né? E na letra A ele disse que todas são proparoxítonas, falso. Letra D. O segundo termo sublinhado do item 2, que é a palavra música, é acentuado por ser monossílabo átono. Sim, esqueci de dizer, pessoal, que falta um termo sublinhado aqui no item 2. Né? Esse termo sublinhado é este E aqui, olha. Tudo bem? Então, o segundo termo sublinhado do item 2 é acentuado por ser monossílabo átono? Não, é monossílabo tônico. Está falso também, né? Então aqui, olha, falso. Vamos cortar. Letra E. O acento do primeiro e do quarto termo sublinhado do item 1 obedece à mesma regra de acentuação. Primeiro é música, o quarto é currículo. Ambas são palavras proparoxítonas. Verdade. Então, resposta é a letra E para a 10ª questão dessa nossa aula. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa terceira aula, uma aula sobre acentuação. Espero que você tenha entendido e, tendo dúvida, claro, pergunte. Essa é a sua obrigação, é perguntar. Não sair desse curso sem tirar todas as dúvidas, né? Você tem que saber realmente o conteúdo. Então é isso, eu fico por aqui, até a próxima aula. Um grande abraço.